Vamos dar continuidade à nossa revista, lição 4, Jeremias capítulo 3. Vamos fazer a leitura de 14 a 25. A lição é o capítulo inteiro, mas vamos ler aqui a parte que está mais ligada ao tema da lição, versos de 14 a 25. Vou pedir para o Reginaldo fazer essa leitura. Jeremias capítulo 3, versos 14 a 25. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu, que sou o esposo de vocês, eu os tomarei, um de cada cidade, e 2 de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Eu disse a mim mesmo: como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e a súplica dos filhos de Israel, porque eles perseveram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor nosso Deus. Mas desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Depois nós falaremos mais do texto no decorrer da lição, mas como vimos, é um chamado ao arrependimento. Demonstra grande amor de Deus por nós, demonstra como é grande a nossa infidelidade, o nosso pecado, e por isso
a misericórdia de Deus, ela é assim, muito visível aqui, a partir do que Deus faz em nós. A gente estava falando há pouco sobre fé. O contrário da fé é infidelidade. Ou você é fiel a Deus, ou você é infiel a Deus. E para se curar da infidelidade, a necessidade do arrependimento. O arrependimento que é despertado por essa fé, pelo conhecimento de Deus, pelo convencimento de Deus do pecado. Então a gente vai perceber aqui que o arrependimento não vai brotar naturalmente do humano, da nossa vontade, mas dessa ação do Espírito Santo de Deus. Porque o nosso coração quer desculpar-se, nosso coração quer arrumar justificativa para os erros, para as falhas. Nós podemos até nos entristecer em algumas situações, mas como a lição fala aqui na introdução, é uma tristeza que não é o arrependimento, é uma tristeza que é chamada de remorso, quando você vai remoer, morder-se por dentro, entristecer-se, mas não o verdadeiro arrependimento. Nós fomos criados puros e santos, e aí talvez seja um dos princípios que não é natural arrepender-se. Porque se você é puro e santo, você não precisa de arrependimento. No céu não tem arrependimento. Mas à medida em que nós pecamos, o arrependimento se torna uma necessidade, uma condição urgente. Mas ainda é algo estranho, é algo anormal, né? É algo que nós realmente temos dificuldades de vivenciar. Essa lição ela é bem dinâmica, ela traz vários pontinhos, né? Então fica mais fácil da gente estudar e reter aqui o ensino. Mas no ponto 1, ele vai mostrar um pouquinho sobre essa parte inicial do texto, falando sobre o pecado. Que arrepender-se do quê? Qual era o pecado? Qual é o grande pecado? E a gente vai descobrir, sempre a gente vai chegar nesse tópico. O grande pecado do homem é a idolatria. É o eu no lugar de Deus. É buscar os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos. Então aqui nós vemos duras palavras contra aquele povo, mas também vamos encontrar uma mensagem de esperança. Capítulo 3, de 1 a 11, é um duro golpe, denúncia contra a idolatria tanto de Israel como de Judá. E nós percebemos aqui que a comparação feita é com uma prostituição, com uma prostituta. Temos muitas passagens, né, do Antigo Testamento e até do Novo Testamento que fala sobre a prostituição, mas não literalmente, mas a prostituição dando uma figura do que é a idolatria. Se nós somos unidos a Deus, casados com o Senhor, à medida em que nós somos infiéis, somos como uma prostituta. Nós estamos abandonando o nosso esposo, nosso Deus, aquele que nos ama, para buscar outros deuses, para buscar outros prazeres que não seja Deus. Então a idolatria inclui todas as coisas, todos os pecados, seja o roubo, seja o orgulho, seja a mentira, seja a própria idolatria, adorando a outros deuses, seja a prostituição, a imoralidade, todos os pecados, eles nascem deste um só, como nós estudamos, né, bastante na quarta-feira, que é o pecado da idolatria, que é o desejo de seguir-se o próprio eu. Então aqui, nós percebemos aqui que fala mulher adúltera, depois ele fala se enamorou-se pelos beduínos, vendedores ambulantes, entregou-se aos mesmos deuses, adorando pedras e árvores. Essa imagem é da infidelidade do povo.
E aí fala-se que eles prostituíam-se espiritualmente, adorando a deuses feitos por mãos humanas, adorando a outros deuses e, consequentemente, cometendo todo tipo de pecado, até a questão da prostituição ou do adultério em si. E aqui poderíamos pensar que, diante de um cenário deste, Deus vai chegar lá e acende o fogo lá, mas não espiritualmente, né? Vamos acabar com esse povo idólatra, mal, perdido. Mas aí a gente chega nesse verso 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Nos tópicos mais abaixo vai voltar esse tema, mas que situação, né? Um esposo traído, assim clamando por aquele ou por aquela que o traiu, para que volte, dizendo: eu que sou o seu esposo. Deus sempre quer nos lembrar da nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. E nós, nosso coração pecaminoso, os nossos olhos embaçados, na nossa falta de sabedoria, muitas vezes damos ouvidos ao inimigo e quer nos convencer de que nós somos preguiçosos, de que nós somos amargurados, de que nós somos pessoas fracas, que nós somos qualquer coisa a não ser o que nós realmente somos. Somos vitoriosos em Cristo, somos filhos de Deus, somos chamados para as boas obras. A fé que Deus nos deu é para que nós estejamos vencendo toda e qualquer adversidade. Então, é esse chamado: abandone o seu pecado e volte para a sua origem, volte para casa, volte para o abrigo. Convertei-vos, rebeldes. Não deixa de mostrar para eles que eles eram rebeldes, porque para que eles pudessem se converter, eles precisavam ter certeza da sua real condição. Então não é aquela igreja que fala: vem para cá, vem do jeito que você é mesmo, né? Fique do jeito que você é. Não, convertei-vos e venha para cá, venha de volta para casa. E a gente sabe que essa mensagem é sempre atual, né? Hoje a igreja continua sujeita à tentação de abandonar sua relação pactual com Cristo para adorar pedras e árvores e também deuses do coração, como o sexo, o dinheiro e a fama e tantas outras coisas. A igreja, infelizmente, em muitas situações, né, tem se perdido na adoração a si mesmo, na adoração às suas tradições, aos seus rituais, esquecido da palavra. Como é triste ver que nós temos às vezes poucas igrejas que realmente estão firmes no Evangelho e muitos que se desviam atrás de tantas coisas desse mundo. Aqui diz que a igreja, como corpo de Cristo, cabe a essa igreja, ao cristão, manter a sua fidelidade sustentada pelo Espírito Santo. É o que nós falamos há pouco, né? Nós não podemos nos permitir afastar do Senhor, mas nós precisamos nos manter firmes nesse caminho do Senhor, nunca desistir, manter firmes no caminho do Senhor. Há um apelo também, da mesma forma, aqui no verso 12. Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor. Não, então farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. O Senhor está aqui oferecendo paz, oferecendo reconciliação para nós. Essa lição é uma lição muito importante, porque em determinadas situações, né, nós necessitamos do arrependimento. O arrependimento é diário. E nós precisamos, para que nós tenhamos o arrependimento, ter sempre essa consciência
da nossa situação, do nosso pecado, da condição que Deus nos dá para mudar essa situação. E aqui vem uma pergunta, né? Como que pode um Deus cheio de glória e majestade, o Senhor dos exércitos, santo, verdadeiro, justo, como que pode esse Deus clamar para um povo rebelde, idólatra, mau, para voltar contra Ele? Essa é uma pergunta que talvez você já fez. Como que Deus ainda não me abandonou, depois de tantas vezes que eu me separei do Senhor, que eu fugi, ou diante de determinado pecado que eu cometi? Eu não perdoaria esse pecado se eu fosse Deus, mas a resposta é simples. Deus é um Deus que perdoa porque nós somos dele. Quem nós somos para Deus? Nós somos o povo de Deus. Somos o povo a quem Deus graciosamente amou e libertou dos grilhões do pecado para a sua glória. Então, se nós somos o povo de Deus, Ele não vai desistir, Ele não vai abandonar. Graças a Deus por isso, porque nós sabemos que se dependesse de nós, nós nos afastaríamos do Senhor. Mas Ele não vai deixar. E sempre Ele estará, providenciando meios para que a gente se firme na palavra no Senhor. Sempre o Senhor Deus, através das circunstâncias, às vezes através das dificuldades, dos problemas, através de alguma pessoa ou de algum momento, ou dessa comunhão que nós temos, Deus assim graciosamente, Ele nos chama para a sua presença. Nós somos do povo de Deus, sempre terá espaço para nós, juntamente com o Senhor. Por isso ele diz aqui, no verso 1 e 2 do capítulo 14, volta Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos e sacrifícios, os sacrifícios dos nossos lábios. Aqui está toda a indicação, Deus fala, vocês estão caídos. Tem gente que não sabe, Então, a primeira coisa que Deus fala, você está caído, volta. O que ele diz? Tende palavras de arrependimento. As palavras têm importância, desde que elas venham do coração. Palavras, não sacrifícios. Você pode oferecer um sacrifício, apenas um sacrifício vazio, mas ele diz um sacrifício dos lábios, um sacrifício verdadeiro de palavras. Em algum momento aqui na lição fala sobre o templo. Vocês não vão precisar mais de templo, de arca. Vocês vão precisar apenas da presença do Espírito dentro de vocês, na vida de vocês. Então agora vem a parte, digamos assim, mais prática. Se alguém quiser falar, fique à vontade, irmãos. Que a partir do ponto 2, vem a parte mais prática. Razões de Deus. Deus expressa todo o seu coração nessas palavras, revelando-se amorosamente e apresentando algumas razões pelas quais devemos atender ao seu chamado. Por que eu devo atender o chamado de Deus? Bom, a primeira coisa que vem à minha mente é aquela frase que diz, para quem iremos? Só tu tens as palavras de salvação. Por que não atender o Senhor? Por que não buscar o Senhor? Mas vamos ver aqui. Primeiro tópico. Por que devemos atender ao chamado do Senhor, ao chamado de arrependimento? Primeiro, por quem Deus é. Porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Por quem Deus é.
Repare que reconciliar-se com Deus não é uma tarefa pesada. Se você tem uma dificuldade com alguém e precisa se reconciliar com essa pessoa, às vezes é uma tarefa difícil. Talvez a pessoa não te aceite. Se você cometeu um mal, né, e você quer perdão dessa pessoa, é uma tarefa difícil. Os irmãos devem ter visto essa semana a história lá da creche, né, a dona de uma creche que deixou uma criança dentro do carro. É numa cidade próxima a Goiânia, Nerópolis. A gente sempre passa lá, nessa cidade. Ela pegou a criança e estacionou o carro, a criança de uma outra mãe largou o carro lá, só lembrou de voltar para o carro lá para as 5 horas da tarde, a criança estava morta. Ainda foi para o hospital e estava morta. E aí eu vi uma entrevista dessa senhora, e ela falando que amava muito a criança, que fez festa de aniversário para a criança, que claro que não fez isso, né, de uma maldade. E entrevistou a mãe da criança, né, que essa mãe vai perdoar alguém dessa forma. E aí até eles falam, né, que nós perdoamos ela, mas não perdoamos o ato, alguma coisa assim. A mágoa, né, o coração. E o que a gente faz diante de Deus não é pouca coisa. A nossa maldade diante de Deus não é pouca coisa. E agora a gente pensa, Deus, Ele tem um coração tão puro que Ele não guarda nenhuma tristeza, nenhum rancor para conosco. Fala que Ele atira, né, as nossas iniquidades lá nas profundezas do mar. Ele não vai ver, Ele não vai lembrar, Ele vai perdoar nós. Então esse é um motivo muito grande para que a gente esteja buscando a Deus. Deus é um Deus compassivo, é um Deus amoroso, não olha para o seu povo com rancor, com ira, com desejo de destruí-lo, mas quer salvá-lo de si mesmo, de seus pecados. 2 aqui, pelo que fizemos. Então, por que eu preciso desse arrependimento, né? Deixa eu voltar aqui. Razões pelas quais devemos atender o seu chamado. Por que devo atender o chamado de Deus? Pelo que fizemos. Então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e que te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Por que eu preciso do arrependimento? Porque eu pequei, porque eu fiz algo muito sério, algo errado, porque eu sou pecador, eu preciso do arrependimento. Aqui a definição bem clara, para que aquelas pessoas pudessem reconhecer o que eles estavam fazendo de errado. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Irmãos, o peso do pecado não é algo que nós precisamos carregar. Nós precisamos confessar a Deus, entregar os nossos pecados a Deus. Reconhecer que nós somos pecadores. Tão somente reconhece que você fez isso, que você fez isso, que você se prostituiu, que você adorou aos outros deuses, que você não ouviu a minha voz, diz o Senhor. Reconhece o seu pecado. Uma passagem na Bíblia que diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. É um pecado que a gente tem que reconhecer todo dia, né? Quantas coisas a gente fala assim, não vou fazer isso não, ou depois eu faço. Você sabe que você precisa fazer, mas não faz. E tantas outras situações. Deus, ao nos revelar a verdade sobre nós mesmos, nos dá a oportunidade de reconhecermos os nossos pecados e buscarmos o perdão nele mesmo, mediante o verdadeiro arrependimento. Da mesma forma que o Senhor fez com este povo, Ele faz conosco. Ele fala para nós, né? Reconhece sua iniquidade, você fez isso, você fez isso. Deus cobra de nós aquilo que nós fizemos de errado. Ele nos alerta, olha, isso está errado. É como se tivesse uma campainha, né? Pá, você errou, volta, reconhece, faz novamente, faça correto.
Por isso nós devemos atender, né, a esse chamado. Razões pelas quais devemos atender ao chamado de Deus ao arrependimento. 3, porque Ele é o nosso esposo. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Ele é o nosso esposo, ou seja, nós temos um compromisso com Deus. E essa figura que é utilizada do casamento é uma figura muito forte, que a Bíblia fala que você deixará seu pai, sua mãe, os dois se tornarão uma só carne. O que Deus ajuntou não separe o homem. E nós, assim como casados com Cristo, a Bíblia fala em outras situações que nós somos filhos de Deus, são expressões familiares, expressões muito fortes, mostrando que nós não podemos ficar à parte, separados de Deus. Já pensou um casal que simplesmente cada um vive a sua vida, cada um mora num lugar, cada um tem uma profissão diferente, cada um... então não é casal? Cada um tem os seus próprios outros relacionamentos. Deus é um Deus fiel e fala, venha para mim. Aqui Isaías 54:5 diz, o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E é interessante, né, que a gente tem um relacionamento tão poderoso que é com Deus, e às vezes a gente fica aí, né, nas migalhas, querendo destaque no mundo, queremos ter amigos importantes, querendo ser importantes aos olhos desse mundo, quanto nós somos muito importantes. Nós somos assim, ó, não é para se orgulhar, né? Embora que acho que da glória de Deus a gente pode até se orgulhar um pouquinho, não sobre o outro, né? Mas nos alegrarmos de quem nós somos, diante de um mundo tão perdido, tantas pessoas jogadas aí pela rua que você passa, aí estão à margem, e nós somos assim, casados, unidos com Deus. Portanto, se desviamos, se buscamos outros relacionamentos, nós temos um motivo muito grande, volte para o seu esposo. Ponto 4, porque Ele cuida de nós. Já falamos lá no ponto 1 do amor de Deus, né? De um Deus compassivo. Some a um Deus compassivo, um Deus que instrui, um Deus que cuida, um Deus que manda outros para nos cuidar. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Deus não nos deixa só. E aqui a lição fala um pouquinho do que o Pedro disse na semana passada, né? O pastor é um termo elástico que se refere aos que ocupam cargos de liderança. Então pode se referir ao rei, a um governador. No nosso caso, né, o pastor são os líderes da igreja, aqueles que Deus nos deu para nos pastorear, e nós precisamos aproveitar esse privilégio, né, de crescer junto com os nossos irmãos, desenvolver a nossa fé e ser pastor para outros também, aonde nós estivermos ensinando a palavra, servindo ao Senhor. Ou seja, Deus cuida de nós. Por isso, volte, arrepende-se, você não está sozinho. Você está e você tem um pastor, o Espírito Santo, as pessoas que estão juntamente com você. Ponto 5, porque sua presença será plena. Podemos ligá-lo ao ponto 4, esse pastor, essa instrução do Senhor. Jeremias 3,16 diz, sucederá que, quando vos multiplicares e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Ou seja, ele está falando que não é uma arca, não é um símbolo
que na época teve a sua importância como símbolo da presença de Deus, mas depois disse que ela foi transformada num talismã religioso que reforçava um otimismo, enquanto a conduta espiritual não valia nada. É o talismã do povo, né? Ah, eu sou da igreja tal. Antigamente era mais católico, né? Não, mas eu sou católico, como se isso ajudasse, tivesse pelo menos assim, né? Hoje a gente vê muitos evangélicos, não, sou evangélico, aí a pessoa posta lá uma foto, ajoelhar diante da Bíblia, orando, aí na outra semana a pessoa posta ela vivendo um pecado, outro mais, né? Não é esse Deus de talismã, mas aqui fala-se que o Senhor é aquele que vai nos guardar, vai guardar o nosso coração, ou seja, nós temos aqui uma promessa da presença plena de Deus. Às vezes a gente acha que pelo nosso próprio pecado, pelo mundo pecador que nós vivemos, pelas situações que nós vivenciamos, nós não podemos experimentar essa presença de Deus. E infelizmente, irmãos, às vezes nós nos afastamos tanto do Senhor que parece que a presença de Deus também se foi, mas é nós que estamos longe. Por isso que ele fala: volte, se arrependa dos seus pecados, a minha presença será plena na sua vida. É possível nós termos essa presença do Senhor, nós nos emocionarmos com as coisas do Senhor, nós sentimos bem estar na casa do Senhor, em cantar louvores ao Senhor. Ponto 6, porque Ele é o nosso Pai. Pai me chamarás e de mim não te desviarás. A figura de um pai, né? Nós lemos na oração do Pai Nosso, como é bom poder chamar Deus de Pai. O Pai Nosso, meu Pai, aquele que vai me dar sustento, que vai dar vida, a figura de alguém especial, que te gerou. Deus não quer um relacionamento de serviço apenas, né? Mas Ele nos estabelece um vínculo familiar, ou seja, embora nós podemos dizer que somos servos de Cristo, que somos escravos do Senhor, mas o termo aqui de pai, né, é alguém que serve com espontaneidade, por amor, não é porque é obrigado e vai receber ali o castigo se não servir, mas que bom nós termos esse relacionamento com Deus, de poder chamá-lo de Pai, de estar na sua presença. E por último aqui desse tópico, porque Ele nos cura. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. O arrependimento, ele está relacionado à cura. O arrependimento é, na verdade, a única forma de nós obtermos a cura. O remorso, como nós vimos lá na introdução, uma tristeza temporária. O arrependimento é algo verdadeiro. Eu sempre lembro da figura que eu li, acho que foi num dos livros de Spurgeon, ele contando a respeito da questão dos homens que navegam lá, como que chama? Que pessoa que navega no mar? Marinheiro. Os marinheiros que estavam lá no mar, no alto mar, pescando, e de repente veio aquela tempestade, todo o navio de joelhos orando, aquele clamor. Você fala, nossa, que lugar maravilhoso, né? Que culto a Deus. E todos clamando, e a tempestade para, e só glória para cá e para lá, né? Aí o navio encostou lá no... Como que chama no lugar? Navio, encosta. No porto, ó. Encostou no porto, à medida que pôs o pezinho assim, já acho que bateu um negócio lá, né? Para onde que eles foram? Comemorar, né? Para o bar, beber, se prostituir e fazer todo tipo de coisa. Era arrependimento? Não era arrependimento. Era uma tristeza, um medo, remorso, se remoendo. Mas uma pessoa que realmente arrepende-se, não é porque pôs o pé na terra firme, que esquece de tudo aquilo que falou para Deus e aquilo que pediu a Deus. Então nós precisamos entender que Ele nos cura, o arrependimento cura a nossa vida. O verdadeiro arrependimento vai trazer essa cura, que é o mais importante. A cura espiritual é uma bênção para nós. Eu não sei o exemplo que você poderia dar, né? Mas a gente pode dar vários exemplos de coisas que fomos curadas no decorrer da nossa história.
de pecados, de coisas que nós fazíamos, ou de coisas que nós até éramos tentados a fazer e não somos mais tentados a fazer, porque o Senhor cura. A gente sempre fala, né, que você será tentado relativamente no seu próprio desejo, tal, em determinados pecados, sim. Mas, graças a Deus, até isso pode mudar, né? Quando Deus transforma de uma forma tão especial que você esquece totalmente daquilo. Aquele desejo, você até acha estranho. Como que eu gostava daquilo? Como que eu pude um dia fazer isso, pecar dessa forma? Hoje não tem mais graça nenhuma, né? Até diz aqui, né, numa frase, Robinson Crusoe, livramento do pecado é a bênção muito maior que o livramento da aflição. Então, esse Deus cura é uma bênção maior, irmãos. Não tem bênção maior para nós que é esse livramento do pecado, no sentido de que ele transforma o nosso desejo, que ele nos traz o bem. Essa lição, como eu disse, ela é bem complexa, ela tem mais tópicos aqui. Precisamos de reforma. E fala que o empenho de Deus e do profeta, em nosso texto básico, é nos convencer de que não há vantagens na vida longe de Deus. Ele quer que voltemos para Ele. Paremos de tentar viver independentemente dele, segundo os nossos enganos, os enganos do nosso coração. Então há uma necessidade de reforma. E aí traz, o arrependimento é constituído de 4 elementos. Antes, se alguém quiser compartilhar, ou perguntar ou falar alguma coisa, fique à vontade. Lembrando aqui, pastor, o Salmo 19, com respeito ao reconhecermos, ao confessarmos, arrependermos, ele fala no verso 12... Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E depois no Salmo 139 ele fala de novo. Sonda, meu Deus, conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Então, eu particularmente me vejo numa situação difícil. Por quê? Eu me acho bonzinho. No final da lição, lá na aplicação, fala, você já confessou os seus pecados hoje? Você já se arrependeu dos seus pecados hoje? Mas que pecado que eu cometi hoje? Então, eu acho que a minha, principalmente, maior dificuldade é essa. Eu clamo a Deus pelos pecados que eu não sei que eu cometi. Isso eu tenho que fazer, porque eu não consigo reconhecer os meus pecados. Não sei se é com todo mundo, é só eu que penso dessa forma. Mas hoje, por exemplo, levantei de manhã, fiz isso, aquilo, não discuti com ninguém, não falei mal de ninguém, não pensei mal de ninguém, orei, reli a lição, li mais um pouco da Bíblia. Então, onde que está o meu pecado? E outra parte, lá em João, numa das cartas de João fala que aquele que é nascido de Deus não vive a prática do pecado. Então, a nossa situação é grave. Por isso que nós precisamos de comunhão, por isso que nós precisamos estar com os irmãos, por isso que nós precisamos nos reunir com os irmãos para estarmos aprendendo juntos, estarmos relembrando. Quando o senhor falava de manhã, eu fiquei lembrando de uma pessoa que, tudo isso que você está falando eu já sei. Tá, e o que isso mudou a sua vida? O que isso tem mudado a sua vida? O que isso tem feito você crescer? Tudo isso nós já sabemos, ou não? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar dessa forma, nunca leu, nunca ouviu ninguém falar, nunca presenciou nada, igual todos nós já. Mas nós nos acomodamos. Por isso que nós somos aconselhados pela palavra de Deus a crescermos, a lutarmos por isso. João capítulo 4, 24, se não me engano, diz que nós devemos ser o quê? Verdadeiros adoradores, adorar em espírito e em verdade. E isso tem um leque muito grande em redor de nós. Eu disse antes que quando nós não fazemos o que devíamos fazer, estamos pecando. Então esse pecado deve ser pedra no nosso sapato. Quantas coisas nós poderíamos fazer muito pequena e nós não fazemos. Nós ficamos na dúvida, será que eu devo fazer, será que eu não devo? Vamos deixar para depois, em outra oportunidade eu faço?
Então eu tenho uma interrogação muito grande aqui na minha cabeça com respeito a isso. Não que eu tenha dúvidas, não. Mas como confessar um pecado que eu não consigo reconhecer que eu fiz? Quantas vezes nós falamos até na frente coisas que nós devíamos ter falado, mas nós não conseguimos reconhecer isso. Daí o Salmo 139, eu acho que ele ajuda um pouco nessa situação. 19 também. Sonda, meu Deus, conhece. Porque foi dito na lição que não parte de nós não temos essa força de partir de dentro de nós o arrependimento, se não for o Espírito Santo estar agindo nas nossas vidas. Então nós estamos vivendo uma situação bem difícil diante dessa lição. É preciso olharmos para Deus, clamarmos a misericórdia de Deus e pela fé buscarmos entender isso cada dia. Aí sim, nós vamos procurar crescimento, e esse crescimento é uma constante nas nossas vidas. Eu já sei tudo. Como sabe tudo? Sabe nada. Quando eu penso que eu sei tudo, porque eu não estou sabendo muita coisa, não. Eu preciso de mais. Eu preciso ter fome e sede da justiça, das coisas de Deus. De outra sorte, um cristão fracassado pode confessar com a boca, pode falar bonito com a boca, mas às vezes o coração não estar tão alinhado assim com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos. Então, dentro do que você disse, essa mensagem ela tem dois públicos, podemos dizer, né? Aquele público de alguém que realmente está afastado de Deus, está vivendo o seu coração, a idolatria total, e talvez não percebe isso. Então, nós sabemos que cada um aqui, né, nós não podemos identificar, né, mas podemos ter alguém, ou podemos talvez entender que isso existe, né, em igrejas, em lugares, de pessoas que são povo de Deus, mas estão afastados do Senhor. Não estão nem aí, sabe? Não vivendo, só vai na igreja lá no domingo lá e vive uma vida de pecado e está cheio de imoralidade, roubando e tal, e não está nem aí, volta no domingo e levanta a mão e adora a Deus. Esse é o grande chamado da lição, a essas pessoas. Agora, quanto ao caso daquele que já buscou arrependimento, está vivendo a vida diante de Deus, a gente pode classificá-lo com esse aqui. Deus falou que eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que transforma. Ou seja, nós, como curados de Deus, vamos acordar hoje cedo, fazer a nossa oração e vir para a igreja. A gente não precisa, e qual que é o meu grande pecado que eu preciso me arrepender hoje? Porque, como você disse, não tem. Só que sempre, como pecadores, em algum momento nós vamos cometer algum pecado e precisamos também nos arrepender. E assim é o ciclo, né? Voltando aí um pouquinho, é o perigo do tal do talismã, né? Meu talismã é estar no culto todo dia de manhã, não faltar na igreja, nas reuniões, estar presente, participando. Mas isso está lá dentro ou isso está do lado de fora só? Eu não entendi. Talismã? Ele falou do talismã na lição lá atrás, com respeito à arca, o testemunho, alguma coisa. Tá. E é o que acontece hoje. Da arca, entendi. E exatamente. A gente pode ter um segundo talismã, que é uma Se nós estamos, como eu falei quarta-feira, né? Aqueles que gostam de orar, eles não gostavam do significado da comunhão com Deus, mas os fariseus gostavam da situação que proporcionava a eles. Oravam em público, chamando a atenção das pessoas, e aquelas pessoas, de certa forma, iam falar, olha, aquele homem piedoso, né? Então, por isso, realmente há necessidade de pedimos sempre a Deus que Ele revele. Sonda-me, Senhor. Paulo falou, né? Eu não sei aqui que eu posso estar pecando, mas me mostra, Senhor. Reginaldo. Eu gostei bastante da explicação do Obed. Eu acho que ficou bem claro sobre essa relação do pecado. Eu só queria abrir um parêntese com relação à diferença do remorso e o verdadeiro arrependimento. Então, nós como cristãos, nós estamos suscetíveis ao pecado. Só que o pecado na nossa vida, ela precisa ser tratado como um acidente. Ele não pode ser algo contínuo, senão ele é um remorso. E remorso todos podem sentir.
Até o ímpio pode sentir o remorso. Embora há pessoas que nem remorso sentem mais, né? Já está num estágio totalmente distante de Deus. Mas só o parênteses que eu queria fazer é com relação a essa relação do cristão com o pecado. Então ele tem que ser tratado como um acidente. Embora nós podemos sim pecar, mas ele precisa ser um acidente na nossa vida. Porque o arrependimento ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser sincero, que é o tópico 4. Ele vai fechar muito bem com essa relação da orientação a Deus, da obediência, da sinceridade na nossa relação com Deus. Então, precisa ser um acidente. Não posso pedir perdão e continuar fazendo as mesmas coisas. Eu preciso evoluir como cristão. Eu preciso melhorar como cristão. E é só o Espírito de Deus que vai fazer isso com a minha vida. E a única maneira que isso aconteça é eu estar me aproximando cada vez mais de Deus. Na medida que eu me aproximo de Deus, Ele próprio me dá essa condição de me arrepender sinceramente. Judas, ele sentiu remorso, mas ele não se arrependeu verdadeiramente. Davi, em contrapartida, ele pecou bastante na sua carreira, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por conta dessa diferença entre remorso e arrependimento sincero. Quando você disse, Reginaldo, que o pecado é um acidente nas nossas vidas, o que eu tinha dito lá na carta de João, que fala que não é uma prática. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática, ele vai pecar. Não tem como, né? Nós somos pecadores, nascemos pecadores. Então, mas ele não pode ser uma prática de jeito nenhum. A gente não tem tempo para delongar muito esse assunto, mas uma coisa que me veio à mente agora, nós como humanos, a gente faz uma diferenciação entre pecado e pecado. Então, aquele que roubou não sei quem lá, aquele que bateu em não sei quem, é um pecadorzão, né? Eu falei mal de alguém, você estava mentindo a minha opinião, ou eu fiz alguma coisa. Então, a gente faz essa diferenciação. E muitas vezes a gente tem dificuldade realmente de perceber a nossa justiça, a nossa injustiça, ou o nosso pecado, por causa disso. O meu referencial é o ladrão do banco, é o prostituto, é o não sei quem, né? E aí, nossa, eu sou maravilhoso aqui. Não estou falando para você não, viu, Bede? E aí, qual que é o nosso referencial? É a luz, é Deus, é a santidade de Deus. E Deus disse que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Aquele mais santo, mais poderoso, ele é alguém que está totalmente perdido, pecador. Então nós carecemos de perdão o tempo todo, né? Pela nossa própria falta, pelo nosso próprio coração, pelos nossos próprios sentimentos, né? Talvez eu não cometi determinado pecado, mas, por exemplo, eu vim aqui à frente e fiquei feliz e me orgulhei. Olha como que as pessoas viram que eu falei bem isso, ou que eu toquei aquele instrumento. Pronto, é um pecado, né? Então, os pecados que existem, que o nosso coração está suscetível. Mas, como eu disse, a gente não tem tempo para prolongar aqui. Vamos seguir. Precisamos de reforma. O empenho de Deus e do profeta em nosso texto básico é nos convencer de que não há vantagem na vida longe de Deus. Ele quer que voltemos para Deus. E para voltar para Deus é necessário o arrependimento. Então, os 4 pontos. Primeiro, sinceridade. Tá? Arrependimento só para falar de boca não adianta. Deus conhece. A gente falou quarta-feira que Deus conhecia o fariseu e ele podia olhar para ele e falar: você está dando esmola, você quer aparecer. Você está orando, você quer aparecer. Nós temos dificuldade de julgar assim, os nossos irmãos, acho que nem podemos, né? Mas nós, diante de Deus, não temos como esconder, né? Nós precisamos ser sinceros. Nosso arrependimento precisa ser uma resposta ao chamado de Deus.
também a orientação. O elemento do arrependimento é a orientação de Deus, ou seja, o arrependimento implica uma completa desistência de si mesmo, das próprias forças, de uma entrega incondicional nas mãos de Deus, porque tudo o que fizemos de errado, fizemos diretamente contra Ele. Nós precisamos buscar o caminho de Deus, servir a Deus, andar conforme Deus. 3, reação à graça. O arrependimento é um milagre, portanto, é algo que Deus produz em nosso interior como resposta ao seu convite gracioso. Arrependimento não é algo que foi gerado em mim. Tanto que muitas vezes a gente fala, não, agora eu vou me arrepender. Só que se aquilo não foi sincero, se aquilo não veio de Deus para nós não vamos conseguir. É só Deus que produz esse desejo, esse arrependimento no nosso coração. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor, né? Que Ele sonde, que Ele venha nos perdoar. E o 4, obediência. O arrependimento da boca para fora não tem qualquer serventia. A gente falou da fé, né? Uma fé sem obras é morta. Arrependimento sem uma mudança não é arrependimento. Isso a gente ouve bastante também, né? O verdadeiro arrependimento, ele transforma. Você pode até ter dúvida. Às vezes a gente quer que haja um sentimento, né? Um arrependimento, quebrantamento, de choro, de emoção. Agora mudou. Choro e emoção teve o pessoal do barco lá, não adiantou nada. Então às vezes você pede perdão para Deus e você até fica em dúvida, né? Será que deu certo aqui? Vai dar certo, à medida que você prosseguir sem voltar ao pecado. Isso é o arrependimento. Mais do que a emoção, é a prática das boas coisas, é a obediência a Deus. Concluindo então, era preciso que Judá, que se desviara para tão distante do Senhor, reconhecesse o que fez. Deus estava chamando para reconsiderar o seu caminho e arrepender-se. Cabe ao pecador reagir positivamente a esse chamado gracioso, aceitar a correção, confessar e admitir o seu pecado. Embora essa lição, o chamado arrependimento, eu creio que a grande lição que nós temos aqui, a grande lembrança, é o cuidado de Deus. É em Deus não desistir de nós. É que nós não somos salvos pelo nosso arrependimento, mas nós somos salvos porque somos chamados por Deus ao arrependimento. Nós não somos salvos porque agora eu decidi ser bonzinho, fazer coisas boas, mas porque Deus assim nos chamou, nos orientou, e como nós vimos, né, Deus vai providenciar todos os meios para que nós estejamos voltando para Ele. E aqui há essa expressão muito forte, né, de um marido traído que chama de volta a esposa e fala, volta para casa. É uma expressão forte e muitos, talvez, maridos não teriam coragem, né, de fazer, mas nós percebemos que o grande amor de Deus faz com que Ele esteja nos convidando à sua presença, apesar de nós mesmos. E fica aí, né, o chamado, na aplicação, olha, a gente fica aqui o chamado a essa consciência da necessidade de crescermos nos caminhos do Senhor. Você já se arrependeu dos seus atos, dos seus pecados hoje? Já confessou e permaneceu um bom tempo na presença de Deus para citar seus pecados pelo nome e pedir socorro para Ele? Se há pecados teimosos e persistentes em sua vida, faça como Jeremias nos ensina aqui. Busque a Deus, porque Ele tem prazer em nos restaurar. Então, que Deus esteja assim nos chamando, nos tocando, para que nós estejamos voltando a Ele, no nosso coração, e servindo ao Senhor.